Eu acredito que algo significativo acontecerá em 13 de novembro de 2022, naquele fim de semana específico, possivelmente antes ou logo depois. Eu não sei o que pode ser, mas eu acredito que algo significativo vai acontecer. Este não é um movimento que acabou de acontecer com novatos e amadores, não. Este movimento que vai embarcar no continente da África, irmãos e irmãs. Deixe-me dizer uma coisa. Estes são sinais dos últimos dias. Porque nos é dito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, verso 4 e também o verso 11. A história que aconteceu durante o tempo de Moisés será repetida nos últimos dias. Estamos vendo esses sinais, irmãos e irmãs. Estamos vendo esses sinais em Apocalipse 15, verso 1 até o verso 3. Também confirma o relato da história de Moisés. Também é uma história de aplicação do fim dos tempos, que será repetida. E nos é dito, novembro de 2022, líderes da Igreja do Estado se reunirão no Egito, ascensão do Monte Sinai, para a conferência da COP27, para a justiça climática. Cobrimos isso ontem, irmãos, e sabemos o quão significativo o 13 de novembro será. Irmãos e irmãs, esse foi o sinal final dado em Apocalipse 6, verso 12 ao verso 17, que dará o início à segunda vinda de Jesus Cristo, a queda das estrelas, 13 de novembro de 1833. E irmãos e irmãs, quando você ler o capítulo no Grande Conflito, que trata de 13 de novembro, sim, meus amigos, profecia cumprida. Quando você ler esse capítulo, você verá o grande impulso que aquele sinal em particular, naquela data em particular, teve sobre o grande movimento do Advento. E agora estamos vendo, irmãos e irmãs, um sinal profético relacionado com essa data em particular. É hora de ser despertado espiritualmente, é hora de conversão, evangelismo eficaz, agressivo, certo, amigos? Novamente eu vou voltar para 13 de novembro em breve, daqui em diante. E lembrem-se, Lucas 21 fala da queda das estrelas novamente, do verso 25 ao verso 28. Quando vocês virem isto, olhai para cima, levantem suas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aí está, meus amigos, 13 de novembro, manchete de domingo. Eu cobri isso ontem. Os líderes vão ascender do Monte Sinai, Monte Horebe. O que eles vão decidir e declarar? Declararão a justiça climática, os 10 universais mandamentos, e não podemos ignorá-los, subindo o Monte Sinai em 13 de novembro. Você não pode ignorar isso, porque é um movimento falsificado. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, o que estavam fazendo na base do Monte Sinai? Adorando um bezerro, adorando uma imagem de uma besta. A base do Monte Sinai, enquanto o líder estava no monte. Você vê a conexão? Os líderes vão subir ao monte em 13 de novembro. O que eles vão fazer? Vão descer com uma lei falsificada. Moisés voltou ao acampamento com os 10 mandamentos, o original, que inclui o sábado do 7º dia, e que inclui o 2º mandamento, não faças para ti imagens de escultura, nem se inclinem a elas, nem as sirvam. O que esses líderes tirânicos apóstatas farão? Descerão em 13 de novembro. Estou dizendo a vocês, eu acredito que algo significativo acontecerá. É uma possibilidade de não vermos, mas quando o evento acontecer, posso garantir que os relatórios estarão de volta em 13 de novembro de 2022, naquele fim de semana. Eles nos diriam, o que você está vendo agora? Na verdade, recebeu um grande impulso naquele fim de semana, 13 de novembro de 2022. Marque minha palavra. Isso não é especulação. Pela maneira como estão as imagens, não tenho tempo para falar sobre isso agora. Êxodo 32 explana isso. Mas vou dizer, isto aí, o meu top 50 dos símbolos egípcios antigos, olhe para esses símbolos. Vejam, amigos, e quais são as 2 setas vermelhas a apontar? Olhe para isso, meus amigos. Sim, você se lembra disto? Acabei de cobrir isto algumas semanas atrás, o touro. E olhe o que está entre os 2 chifres de uma pístola, um disco solar. Um disco solar. Você se lembra disso? Certo. Agora baixe o volume, por favor.
Vocês se lembram disso? Meus amigos, o mundo está preparado, sim. Não vai sair da minha tela, não vou gastar tempo com isso. Já cobrimos isto antes. O mundo está preparado para o que está para vir. Aquele touro leva-nos de volta ao Egito, de volta ao Egito. É o grito, esse é o grito, de volta para o Egito. Lá, amigos, novamente, eles cultuam o disco solar, certo? E reparem que é sobre fertilidade, é tudo sobre o meio ambiente. Em cima, a religião egípcia. É sobre a natureza, é sobre a agricultura, adoração ao sol com agricultura, adoração ao sol com justiça climática, combate às mudanças climáticas. É o som da trombeta em alto e bom som. Vamos seguir em frente aqui. Aqui está, meu amigo, e naquele fim de semana, o que foi que eles anunciaram? Pronunciando justiça climática, 10 mandamentos universais, e novamente eu vou recapitular. Está ligado a um chamado movimento, Elias, o movimento falsificado. Está aqui, irmãos e irmãs, lá está, e eles têm a meta irrestrita, a arrogância de dizer ao mundo 10 mandamentos mais um. Qual é? A ascensão da adoração a Ra, o Deus Sol, porque eles não estão mais escondendo essas coisas, porque essas coisas estão ao céu aberto. Eles são ousados com isso, irmãos e irmãs, ousados e arrogantes. Mas lembrem-se, o orgulho do espírito altivo, o que Provérbios diz, que bem antes de uma queda, então quando você os vê ousados e altivos, sim, o que vem em seguida? Uma queda 2 vezes. E o que diz no capítulo 14, verso 8, capítulo 18, verso 2 de Apocalipse? Babilônia caiu, algo significativo está no horizonte. E amigos, como eu disse ontem, o que pode superar esta afirmação aqui? Eles estão nos dizendo o que está vindo do movimento climático, a adoração ao domingo, o Deus do Sol, o Deus do Sol, o Deus do Sol. O que pode superar isso? E eu mencionei as palavras do Papa Francisco em Laudato Si. Todas as nações devem adorar no domingo, para a justiça climática. A única coisa que pode superar isso é quando eles fizerem cumprir a lei dominical nacional. É isso. Os sinais estão aqui, certo? Notem, meus amigos, e agora vocês estão vendo que o Papa também está conectado com esse movimento abominável. Sim, está bem ali, o movimento falso de Elias. E a propósito, não só o Papa está ligado a esse movimento abominável, irmãos e irmãs, mas também vemos os protestantes apóstatas. Eu cobri isso ontem, não vou gastar tempo com isso. O sistema se levantou. Elias viu, e aqui está o que a Bíblia nos diz, que estava chovendo em Judá, quando não choveu por 7 anos em Israel. Até o tempo se levantou contra eles. Quando ouvi Hank profetizando sobre o clima estranho. O quê? Esse clima estranho, isto está vindo, irmãos e irmãs. Eles estão todos a bordo, todos a bordo. Lá está, meus amigos, todos a bordo. E irmãos e irmãs, eu quero lhes dizer uma coisa. Vocês veem aquele movimento falsificado? Eu acredito que a COP27 em novembro de 2022 é o momento em que o nascer do sol simbólico ocorrerá. Deixe-me repetir de uma maneira diferente. COP27 em novembro de 2022, eu acredito que será o nascer de um movimento de adoração ao sol para combater calamidades. Sim, eu acredito que, quando esse sol nascer, naquele continente do leste oriental, vai ter seu efeito. Mas lembrem-se, o Senhor Sol não começa no leste. O Senhor Sol começa onde? Nos Estados Unidos da América. Mas começa lá, porque esse é o pêndulo da profecia. Deixe-me fazer uma pausa por um minuto. Você percebe? Quase. Eu me dou algum espaço de manobra aqui. Quase todas as políticas draconianas, cada diabólico elixir, panaceia, sim, inclusivo, abusivo, política e governança tem seu ensaio geral nos países orientais. Oh, meus amigos, vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? Olhem para a pestilência 2019. Onde começou? Tudo bem, de leste para oeste. Segundo, onde a política draconiana começou a voltar à pestilência? No Oriente. E ele veio no Ocidente. E quanto aos vários aplicativos, certo? O chamado sistema de identificação digital, a biometria, onde eles tinham os endereços, ensaios, lá no Oriente. Vocês precisam de mais exemplos, amigos?
Vocês precisam de mais exemplos? Vocês podem comprar ou vender, exceto que você possa viajar, que começou também aqui no leste. Então, por que deveríamos ser incrédulos e não acreditar no que estamos vendo agora? A adoração do sol no leste pela justiça climática está vindo para o oeste. Começa na América, é isso, meus amigos. E quando a adoração do sol vem para a América, ela vem na forma de adoração dominical. Ouçam-me atentamente, são os protestantes apóstatas na América que exigirão adoração dominical por lei. Não está vindo da América no sentido de adorar sol. Não. É assim que o diabo enganaria os protestantes e evangélicos apóstatas na América? Não. Virá como adoração do domingo. Sim, adoração dominical. E nesse momento, me escute agora, naquela hora em que o domingo for adorado na América. Ouça-me, será o meio-dia do papado. Sim, o meio-dia do papado. E lembre-se que o sol brilha mais forte e mais potente ao meio-dia. É o mais brilhante. Ainda nos dizem espiritualmente, será o ponto mais sombrio da história da Terra. Nos é dito que o meio-dia do papado é a meia-noite para o mundo. Então, deixe-me resumir isso. E então vou passar pelos eventos atuais e algumas escrituras para confirmar o que acabei de dizer. Quero que isto fique claro, amigos. Sim. Quero manchar sua mente com a verdade, deixe uma marca indelével nas suas mentes. Nunca se esquecerão destas duas apresentações. Número 1, novamente, volta a subir do leste, a adoração ao sol, e depois na América torna-se adoração dominical. O meio-dia do papado, e amigo, quando isso for mundial, a adoração dominical for mundial, com a perseguição torna-se meia-noite para o mundo. Estamos juntos, amigos? Agora assista, olhe para isso agora, amado. Esta é a presidência da COP27. O que você vê aqui, escute, amigos, diz que a COP27 acabou de lançar seu logotipo e o caminho para encantar El Sheikh ganhou forma e cores. O sol africano, vou voltar para a África. O sol africano abraçando o antigo Egito, Atenas, o sol surgindo em um novo horizonte, palavra-chave surgindo, adoração ao sol nascendo no leste. Ouçam-me, salvos para servir internacional. Ouçam-me, espectadores da primeira viagem. É por isso que estou dizendo a vocês, esta COP27, eu acredito que é a ascensão da adoração ao sol, e depois transforma-se em adoração do domingo. Ouça-me de novo. A adoração do domingo não foi imposta às pessoas, sendo os nossos líderes os primeiros adoradores do sol. Estou sendo claro ou preciso repetir? Que os líderes Constantino e papas, bispos, padres, os líderes que impõem a adoração do domingo, eles foram os primeiros adoradores do sol, sim. Então, agora estamos vendo um movimento global, com políticos e líderes da igreja, até pagãos e adoradores da natureza, exaltando e adorando o sol. O que está por vir? Ding dong. O que está por vir? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. O que está por vir? Fale comigo. Adoração do domingo. É uma trombeta em alto e bom som claro. Ok, de volta para a tela. Está surgindo, amigos. Está surgindo. Olhem para isso. E quando se trata da América, vem como adoração do domingo. Aqui está. Uma base conservadora vai gostar muito de uma emenda constitucional, exigindo que as pessoas frequentem a igreja aos domingos, certo? Olhem para isso, meus amigos. Eles não estão escondendo. A presidência da COP27 do Egito lançou o logotipo oficial da próxima sessão, que será realizado em novembro, no Sharm el-Sheikh. Também exibe o sol como único, não se esqueça, como um dos mais importantes símbolos culturais do continente africano, que por sua vez abraça o sol ateno, que surge em um novo horizonte. Amigos, escutem as próximas duas frases. Eles confirmam a contabilização do culto ao sol para preservar o planeta. Da mesma forma, o sol com seus raios terminando com mãos humanas. O design geral do logotipo envia uma mensagem da importância de preservar nosso planeta. Olhem para isso, amigos. Vocês se lembram de Ezequiel capítulo 8? O que eles estavam adorando? Por quem eles estavam chorando? Eles estavam chorando por Tamuz. Ezequiel capítulo 8. O que é Tamuz? É o Deus da agricultura, o Deus da natureza, o Deus do sol. Sim,
E o que o Papa diz que deve ser aplicado para preservar Tammuz, para preservar a natureza, adoração ao sol. E irmãos e irmãs, em Ezequiel capítulo 8, ouçam-me, no verso 14, eles estão chorando por Tammuz, o Deus da natureza, certo? O Deus do sol Tammuz. E o que aconteceu no verso 16? Qual foi o próximo evento cronológico sequencial? Eles viraram as costas para o santuário de Deus e seus rostos para o leste, e eles adoraram o sol para o leste. O que aconteceu no verso 17 e 18? O que aconteceu? Então veio o fim da graça. O que aconteceu em Ezequiel 9, verso 1 a 11? O selamento final do povo de Deus e a destruição daqueles que são rebeldes, rejeitando os mandamentos de Deus, o verdadeiro sistema de adoração, e o mundo segue na adoração ao sol Tammuz. Sim, Atenas, adoração a Atenas, filho de Ra, uma adoração a Ra. E lembrem-se, o selamento do povo de Deus acontece de onde? Leste a oeste, certo? Estão vendo a conexão? Então, por que falamos essas coisas? Nos é dito em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. A classe que não se sente entristecida por sua própria decadência espiritual, não lamenta os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Onde está nossa compaixão por aqueles que ainda estão dormindo nesta quarta vigília espiritual da noite? Assim como Cristo teve compaixão, devemos ter compaixão. Vá para os membros de nossa família, maridos, frente e centro, pais, frente e centro, mães, frente e centro, pregadores, frente e centro. Você não pode assistir comigo nem por uma hora? Vigiar e orar. Ore para que não entrem em tentação. Durma agora. Ele dirá aos outros, durmam agora. E eu me pergunto, por que dormir agora? A crise. O traidor está aqui. Deixe-me dizer, quando Constantino promulgou a primeira lei dominical no ano 321, Constantino decretou o dia do sol, um dia de descanso. O dia do sol foi reverenciado pelos súditos pagãos de Constantino e também foi homenageado pelos cristãos apóstatas. Ouça agora, era a política do imperador unir os interesses conflitantes do hedonismo e do cristianismo. Vamos parar aqui. Então, meus amigos, em torno de que os adoradores da natureza pagãos e cristãos apóstatas vão se reunir? Em torno de que eles poderiam encontrar uma sinergia de trabalho. Em torno de que? Do sol. É isso. Em torno de que? Todo o mundo, religiões, papado, protestantes apóstatas, políticos e adoradores da natureza se reúnem em 13 de novembro de 2022? Adoração ao sol. É isso, ele foi instado a fazer isso pelos bispos da Igreja Católica Romana, irmãos e irmãs. É isso. Amados, quero compartilhar com sabedoria. Vocês sabem que a história se repetirá, sim. E amados, não é por acaso que Deus permitiu que esses tiranos desse movimento da COP27, líderes da Igreja e do Estado, realmente nos mostrem sua mão. Sim, nos mostrem suas cartas. Do que se trata? Por quê? Porque a história deve ser repetida. Eclesiastes capítulo 1, verso 9. Observe atentamente. Neste segmento eu vou conectar para você que quando a adoração a Ra, a adoração ao sol, atende à adoração, foi promulgada no mundo em tempos passados. Aqueles que se recusarem se curvar foram perseguidos. Sim, você vai ver agora que o que aconteceu vai acontecer. Olhem para isso. Atenas é um deus sol, adorado na era de um rei faraônico, Akhenaten, certo? Amigos, olhem para isso agora. Este é A.T. Jones. Ele diz, em todo o mundo a forma externa e expressão de adoração era toda sobre a adoração da natureza. A primeira frase, e em todos os lugares era centrado no sol. Escute agora, é quase impossível encontrar na história do mundo uma forma de idolatria que não está conectada com a adoração ao sol. A.T. Jones. Quando começaram a tosquiar as várias nações, o que este Deus Sol foi chamado na Babilônia foi chamado Bel. Na Síria, no Egito foi chamado de Ra, Osíris, Horus, etc. Na Síria chamava-se Tammuz. Olhe para isso agora. O disco do sol com o nome de Atenas era o emblema deste culto. O esplendor do disco solar, e nas cartas para ele da Palestina e da Felícia, ele é constantemente tratado como o Deus Sol.
Ele propôs fazer esse disco de adoração, a soma e a substância da religião do Estado. É isso, e não só para se dedicar a ele com todo o entusiasmo de uma natureza completamente oriental, mas para pressionar a adoração do sol sobre seus súditos, os cidadãos residentes da nação, como substituto adequado de todos os seus antigos cultos. E uma perseguição regular eclodiu em todo o império. Digam-me, meus amigos, é que nem um prego em seu caixão, relacionado ao ódio e adoração ao sol em perseguição, e com isso substituiu todas as outras formas de adoração. Então, sim, as formas de adoração eram predominantes, e também acontecendo simultaneamente. Mas qual foi exaltado? A adoração ao sol. É isso, meus amigos. Me escutem agora, amados. Quando alguém está abrindo um negócio, uma empresa, essa pessoa tenta encontrar um lema. Digam-me, eu estou certo? Sim, um lema, um slogan, que resumiria o que o negócio, a missão da instituição, certo? Está claro que o Instituto também escolheria um logotipo, um emblema, uma imagem para descrever qual é a missão e objetivo. Estou certo? Oh, sim. Agora observe quando você pensar sobre o Egito. Não são os outros símbolos nacionais que representam o Egito? Porque eles usariam o Deus Sol? Porque eles usariam Ra? Porque eles usariam o disco solar? É sobre adoração ao Sol. Olhem para isso. Qual é a ave nacional do Egito? Eles não poderiam ter usado isso para a COP27? Eles não poderiam ter usado isso? A águia? Eles poderiam ter usado esse pássaro, mas não. Eles escolheram o disco solar. A propósito, qual é a flor nacional do Egito? Chama-se a flor lótus. Eles não poderiam ter usado isso para a COP27? Mas não. O que eles escolheram? O que eles escolheram, irmãos e irmãs? Oh, amados, olha o que eles escolheram, o disco solar. Eles adoram isso. É o que eles escolheram, o Sol Atenas, com os raios do Sol. E eles nos dizem para que ninguém encontre qualquer ambiguidade, é claro. E observe o ofício real, o desenho. O desenho mostra que alguém está na mão de alguém. Agora, amigos, eu não sou egípcio, eu não estudo isso. Mas aqui está o que eu também vejo. Como uma aplicação do filho do papado, é a adoração ao sol. O filho do papado é a adoração ao domingo. É isso. Qual é o filho do papado? É a adoração ao domingo, irmãos e irmãs. Adoração ao domingo. E amados, lembrem-se, acabamos de ver conectado com isso, a perseguição. Você sabe, a Bíblia conecta o sol com perseguição. Sim, a Bíblia faz isso. E isso deve ser registrado. As pessoas pensam que eu estou esticando o ponto. Não. O único alongamento que estou fazendo é esticando a massa, porque estava assando pão para você. É esse o único alongamento. É isso, amigos. O sol conectado à perseguição. Mas escute com cuidado. Nesse segmento agora, vou compartilhar com você. Quando a adoração ao sol se tornar a lei dominical na América, será o meio-dia do papado. Logo virá a perseguição contra as pessoas que guardam o sábado do sétimo dia. E quando eles perseguirem o povo de Deus, o Senhor então tomará o assunto em suas próprias mãos. E o que Deus fará? O Senhor os ferirá com o quê? O que vai acontecer? Salmo 121, verso 6. Como Deus os ferirá? Salmo 121, verso 6. Ele vai ferir com a praga sol, a praga do sol. Chamuscará os homens com fogo. Sim, assistam isso, amigos. O Grande Conflito, página 60. Reis e imperadores se curvaram aos decretos do papado. Sim, eles controlaram o mundo. Sim, as doutrinas de Roma foram extensivamente e implicitamente recebidas. Seus direitos realizados com reverência. Suas festas, querem dizer o domingo, são festas geralmente observadas, mas o meio-dia do papado era a meia-noite para o mundo. Irmãos e irmãs, levantem-se, brilhem, porque sua luz veio. A glória do Senhor surgiu sobre ti, porque as trevas cobrirão a terra, e as trevas grossas para as pessoas. Mas o Senhor se levantará sobre ti, a sua glória será vista sobre ti.
Verso 3 de Isaías 60. Agora vamos fazer um evangelismo agressivo eficaz. Lá está, amigos. Apocalipse capítulo 16. Versos 2, 5, 6, 8, 10 e 21. O quarto anjo tinha o poder sobre o sol. É isso. Ó, meus amigos, e o sol marcou os homens com fogo. Qual anjo? O quarto anjo. Eu gostaria de pregar isso agora. A mensagem do quarto anjo. O grito alto do terceiro anjo e mostra o contraste, a justa posição, a mensagem do quarto anjo e a quarta praga. Queime os homens com o sol, queime os homens com fogo. Você quer adorá-lo? Então é isso. Adoração ao sol, porque eles trouxeram perseguição ao povo de Deus. É tão claro. Agora eles querem trazer o sol, a adoração do domingo para a África. É hora. Onde está Elias? Amados, ouça. Eu posso ver Jezabel. Você a vê? Eu posso ver Acabe. Você o vê? Eu posso ver os profetas do bosque, os profetas de Baal. Eles estão todos comendo na mesa de Jezabel. O papado, eles estão todos comendo lá. Então eu vejo os políticos de Acabe, o povo professo de Deus, sim, a maioria deles. Eu vejo Jezabel, o papado, os profetas do bosque, os pagãos, adoradores da natureza, os profetas de Baal, protestantes apóstatas, evangélicos. Eu os vejo. Então somos Elias do leste, saindo da caverna. Onde está Elias? É hora de reparar. É hora de restaurar a adoração na África, certo? Isso faz sentido. Na Ásia, Austrália, Europa, América do Sul, América do Norte, será que eu preciso nomear todos os 7 continentes? E Antártica. Tudo bem, vamos seguir em frente. Amigos, é hora de trazer essa alegria do Evangelho. É hora. Chegou a hora, sim, ok.